Eu sou Graziela Domini Peixoto, psicóloga, escritora, iniciada em uma tradição iniciática e em uma religião iniciática. Eu não estou dizendo a minha formação para falar da minha importância, não, e sim para deixar vocês seguros do que eu estou falando tem base em um conhecimento adquirido no decorrer de minha vida. A psicologia me deu uma base sobre o conhecimento simbólico. O fato de ser escritora faz com que eu consiga compilar, organizar esse conhecimento. Ser iniciada em uma tradição iniciática vem de família, eu aprendi desde criança, foi natural na minha história. E ser iniciada em uma religião iniciática, que é diferente, pois essa tem cultos, dogmas, foi por um chamado religioso com o objetivo de transmitir o conhecimento da grande e amada Ialorixá, Mãe Estela de Oxóssi. Afinal, ela me iniciou para isso. E é com esse objetivo que eu estou aqui. Esses conhecimentos só têm importância se importarem para vocês, se vocês estiverem no momento de adquiri-los. Afinal, eu sou Iá Iberê, uma filha de Iemanjá. Iberê significa início, iniciação, porquê, que quer dizer uma filha de Iemanjá, pessoa vinculada à água, que veio com o objetivo, que foi iniciada para transmitir o conhecimento iniciado até onde ela aprendeu. Então, esse é meu único objetivo. Porque essa é a minha tarefa no mundo. Eu espero que seja útil à humanidade. O vídeo de hoje é sobre Candomblé, uma religião iniciática. Toque de amor, toque de olhar, amanhece gente, anoitece orixá. Hoje falaremos do Candomblé enquanto religião iniciática. Primeiro falaremos do termo iniciática e depois do termo religião. Por que iniciática? Porque ela conduz os seus sacerdotes até o processo de eternidade. Ela leva o indivíduo que deseja ser um sacerdote do candomblé, um babalorixá ou uma ialorixá, ou mesmo não chegando a ser babalorixá ou ialorixá, pode atingir a finalização desse processo iniciático, onde se atinge a conexão com o éter. Sai do quadrante água, terra, fogo e ar e passa para o quinto elemento, que é o éter de eternidade. Iniciados somos todos que entramos no candomblé e fazemos o processo, mas atingir a finitude do processo só alguns. Então, esse é o significado da palavra iniciação. Começar a jornada rumo à eternidade. Eu acredito que todas as religiões fazem isso. Eu não conheço nenhuma que não faça. Mas só para os seus sacerdotes. Só para aqueles que passam pelo processo iniciático. Os cultuadores
Aqueles que vão aos cultos, ou no candomblé ou xirê, numa igreja católica à missa, não, esse não é um iniciado. Ele não está passando, ele não está querendo entrar na eternidade. Ele está apenas e com muito significado fazendo uma relação com o sagrado. Porque então o candomblé é uma religião, porque ela tem um corpo religioso. Nós vamos tomar emprestado aí dos outros idiomas para que fique mais entendível. Ela tem cosmogonia, que é a explicação de como o universo foi criado. Ela tem liturgia, que é o seu conjunto de sacramentos relacionados ao público não sacerdotal. Não vou me incomodar com falar com português correto não, tá bem, gente? Para que fique mais natural possível, não precisa estar gravando e regravando. Vamos lá. Ela tem dogmas, que são algo onde você precisa acreditar, você acredita, você tem como verdade dentro de você. Ela tem rituais, isso é muito claro, né? Rituais abertos ao público e rituais que faz parte do corpo litúrgico e rituais internos. Tudo isso faz com que ela seja uma religião. E eu vou explicando gradativamente um a um. A cosmogonia iorubana que veio para o Brasil pelos africanos e chegou aqui em forma de candomblé. O candomblé explica o início do universo na relação entre os opostos do gênero masculino e feminino, entre Oxalá e Odudua. Não estou falando aqui, não vamos entrar em polêmicas, em Odudua histórico. Eu estou falando em mitologia, tá bom? Então, esses opostos, quando se unem, cria algo. Isso em todo o universo. Opostos se unem e cria algo. Essa cosmogonia iorubana que está no candomblé, simbolizada por Oxalá e Odudua, tem como símbolo material a cabaça de pescoço, onde a parte de cima, vamos imaginar, seja o espermatozoide, comprido, fálico, e a parte arredondada da cabaça é o Dudua, é o útero feminino. Na junção desses dois, quando eles estão inteiros, ele é o todo universal. Quando isso é cortado, forma a terra e o céu. Vamos chamar de céu, vamos falar o mais didático possível para que fique compreensível. Então, essa é, a grosso modo, uma explicação simplória da cosmogonia iorubá. Eu só quero dizer isso para que vocês saibam que tem. Um dia o canal fará um vídeo específico contando a mitologia, explicando em detalhes esse símbolo da cabaça, mas nós não temos pressa, somos eternos. Somos iniciados, e quem não é, um dia será, é a lei da vida. Então vamos devagar, devagar e sempre, com a sabedoria da tartaruga. Ela tem longevidade por isso, porque ela vai na lei da constância, na lei universal da graduação, na lei universal do ritmo. Sempre constante, gradualmente. Então, vamos gradualmente entendendo o candomblé enquanto religião iniciática. Estou pedindo desculpa à língua portuguesa, não a vocês, porque sei que vocês não devem se importar com isso.
com os erros de português na minha fala. Entendam, eu vivo sozinha há muitos anos. Mesmo quando morava com Mãe Estela, minha vida é uma vida, como já expliquei em vários vídeos, mais reclusa. Então eu falo com muito pouca gente. Isso faz com que a linguagem perca a sua capacidade de guardar, de fixar as normas de português. Na escrita, não, mas na linguagem falada eu perco. Então, relevem quando falta o S, quando eu falo feminino na hora do masculino, esqueçam isso, por favor, tá? Então, vamos falar agora da liturgia, que faz parte também do corpo religioso do candomblé, de outras religiões, e também das escolas iniciáticas, das confrarias iniciáticas, mas das tradições iniciáticas, não. Vou explicar como é a liturgia do candomblé. O que é, primeiro, uma liturgia? A liturgia é o conjunto das cerimônias oficiais de uma religião, que pode ser pública, dirigida ao público, ou dirigido apenas a seus sacerdotes. O catolicismo inclui também os seus livros sagrados, como os livros oficiais, como fazendo parte de sua liturgia. O candomblé ainda não tem isso, né? Nós sempre fomos pautados na oralidade e agora introduzimos também a tradição escrita, que é um ganho, não é uma perda. Agora, não pode esquecer da tradição oral, porque o axé é passado pela boca do iniciado, tá? Então, vamos para a liturgia do candomblé. O candomblé tem ritos oficiais. Os dirigidos ao público, nós temos o xirê, nós temos o jogo de búzios, o oráculo, nós temos o olubagé. Todos esses são ritos que qualquer pessoa pode participar, com o devido respeito. E tem os ritos dirigidos aos sacerdotes. A própria iniciação é um rito muito sério, que ninguém pode imaginar quantos detalhes tem. E aqui eu me dirijo especialmente aos abiães, que acham que a função deles é de pouca importância, é humilhante. Vocês não têm noção do quanto lava-prato, e sério, concentrado, sem ficar batendo papo, organizando aqueles pratos, tendo uma forma própria de lavar, faz com que lá na frente vocês possam organizar para ir ao orixá de vocês, ou para vocês próprios quando forem ialorixás ou babalorixás, sem esquecer um elemento sequer na iniciação de alguém. Porque vocês não estão lidando só com o corpo de uma pessoa. Vocês estão lidando com os corpos das pessoas. E os corpos entre eles, o corpo espiritual. Então, o candomblé é uma religião iniciática que tem liturgia. Agora vamos falar sobre os dogmas que fazem parte do corpo religioso do candomblé. Os dogmas são verdades aceitas usando-se apenas um único critério, o critério da fé. Os dogmas da religião candomblé foram transmitidas por revelação nos primórdios dos tempos, e foram transmitidos oralmente. E quem se diz do candomblé, um religioso do candomblé, precisa aceitar essa verdade. Porque se você não aceita, você não faz parte daquele corpo religioso. É fé. Eu não estou dizendo com isso que eu aceite.
Eu estou dizendo que quem aceita o candomblé enquanto religião precisa aceitar os seus dogmas, as suas verdades. Então, quando um orientador espiritual, quando alguém inicia uma pessoa e diz que ela tem EO, que ela tem quizila, que ela tem tabu a algo, aquilo é uma verdade. Quando em determinada casa, porque isso varia de casa, o babalorixá, o ialorixá, diz que precisa botar o laço no peito da Iaô, porque aquilo, na verdade, é o abraço do orixá que segura a pessoa, que está mostrando que ela está sendo ainda abraçada pelo orixá, não vou falar nem orixá, pela sua essência divina. Aquilo é uma verdade. Então precisa ser aceita. Os dogmas não são discutidos pelo religioso. Os dogmas são aceitos, gente. Eu vejo as pessoas discutindo, fulano de tal disse isso, disse aquilo. Ou você aceita o que seu babalorixá ou seu ialorixá diz, ou você não o respeita. Ou você aceita o que sua religião diz, ou você não a respeita. Então, dogmas são verdades que são aceitas usando-se um único critério, o critério da fé. E isso foi muito mudado em nossa sociedade. O mais velho dizia: você está menstruada, não chupe limão. Não passe nem por baixo do pé de limão. Isso é uma verdade transmitida oralmente. Depois vem e diz, não, isso é bobagem. Depois a ciência vem e explica o porquê disso. Então, a ciência cabe explicar o porquê. Ao religioso basta apenas ter fé. E nem todo mundo é religioso. Certo? É importante entender isso. O fato de você ser uma pessoa vinculada ao sagrado não necessariamente quer dizer que você seja uma pessoa que siga dogmas, rituais, que cultue. Não. Minha família, por exemplo, vem de uma tradição iniciática. Isso aos poucos vocês vão entendendo. As religiões têm rituais. Os rituais do candomblé estão, e de todas as religiões, estão baseadas em mitos. Mas qual a utilidade dos ritos? Os ritos servem para nos relembrar comportamentos adequados a determinadas situações de vida, que queira ou não passaremos. Então, existe mito para tudo. Existe mito para a guerra, existe mito para a paz. Existe mito para o nascimento, existe mito para a morte. Consequentemente, existe rito para a guerra e para a paz. Rito para o nascimento e para a morte. Tem cânticos do ritual das folhas, que ensina, eu fiquei assim, encantada ou chocada, não sei dizer, que diz, cuidado, a descendência é ambiciosa. Então as folhas nos ensinam que a gente não pense que nossos filhos e netos são todos bonzinhos e que não farão nada. Quando a gente morre, eles brigam pela herança. E isso as religiões nos ensinam. É só querer ver. É só não querer ter um mundo de ilusão, onde tudo é belo, onde tudo vai acontecer e vai haver uma grande paz. Não, porque existem seres muito diferentes em seu grau evolutivo. Tanto seres humanos, quanto
do reino, de outros reinos, mas só nós, humanos, somos chamados de seres humanos. Os outros são plantas, minerais, vegetais, animais, e nós somos seres humanos, aqueles que são capazes de ser e não apenas de ter, aqueles que são capazes de se construir usando para isso a sua vontade, a sua conexão com sua essência divina. E isso as religiões fazem muito bem. Então, toda vez que vocês religiosos participarem de um rito, não fiquem batendo papo, não fiquem brincando. Isso é outro momento. O rito é um momento sagrado, sério, de aprendizado. O que é que aquilo quer dizer? Porque lá na frente vocês vão passar por aquilo e vão precisar se lembrar de quem viveu antes e que passou e que sobreviveu aquelas situações, estão nos transmitindo. Então a gente não respeita por respeitar. A gente respeita porque eles estão nos ensinando. Então, ritos está vinculada sempre a mitos. A grande maioria da religião iniciática sabem fazer perfeitamente, os babalorixás e alorixás, os ritos, porque aprenderam com seus iniciadores. Não necessariamente eles sabem o porquê daquilo, mas não precisa, é uma religião. Basta a fé. Basta a fé. E o conhecimento de repetir aquilo que eles aprenderam com os seus ancestrais. A tradição iniciática não. Ela tem que saber o porquê. Então, um abraço a todos. Tem um detalhe. A doutrina. Parece que o candomblé não tem uma doutrina porque não tem ali um doutrinador explicando, exigindo. Tem sim. Tem sim. Tem uma ialorixá e um babalorixá e pessoas dizendo não é por aí. Olha, lembre disso que Oxalá fez isso. Aquilo é doutrina, gente. Mas a principal doutrina que o candomblé quer passar é que as pessoas, os iniciados, consigam atingir a última etapa do processo e que durante essa jornada eles consigam se conectar com sua própria essência divina verticalmente. Olha o gesto que eu estou fazendo. E assim eles consigam identificar através de revelação. Então, o conhecimento de uma religião, de uma tradição, ou de uma escola iniciática, ou de uma confraria, vem por revelação, horizontalmente através dos mais velhos, horizontalmente através dos livros e verticalmente através da revelação. E atinge o centro quando atinge o seu coração, quando atinge a sua verdade. E aí ninguém mais tira de você, ninguém mais diz que não é. Também você não precisa provar a ninguém que é. É a sua verdade, que você recebeu pelo conhecimento horizontal e pela revelação, que é vertical, e atinge o centro. Tudo de bom para vocês todos. Eu espero estar cumprindo com a minha obrigação.